Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o meu quadro branco que eu utilizo para fazer alguns cursos. Tenho também o quadro de giz, né? Mas para essa explicação eu acredito que esse vai me ajudar bastante. O que que acontece? Muitas vezes a escola hoje em dia não está habilitando as pessoas para a vida, né? Um estudo diz que alguns anos atrás, por volta dos anos de 1950, mais ou menos, 50% do que era ensinado na escola era utilizado na vida prática da pessoa. Porém, com o avanço da tecnologia, com o avanço das mídias, hoje em dia, esse estudo diz que somente 8% do que é ensinado na escola é utilizado na vida prática. Vejam que são muitos anos passados dentro de uma escola com um resultado muito pouco efetivo. Não estou desmerecendo o valor da escola. Eu mesma fui professora por 11 anos da rede pública, sei o quanto é uma profissão exigente, exige muito dos professores, né? Porém, eu acredito que o sistema não acompanhou a evolução da humanidade como um todo, né? Outro estudo diz que o setor da educação é o segundo com maior defasagem que existe entre todas as profissões. A defasagem é em torno de 50 anos. O que isso significa? Que hoje em dia o que está sendo ensinado corresponde ao que deveria ter sido ensinado há 50 anos atrás. E que o que está sendo implementado hoje só será realmente impactante daqui a 50 anos. Mas vejam como estará a população daqui a 50 anos. Muito diferente. Serão outros interesses, outras aplicações. Então, realmente é um sistema que precisaria ser revisto com urgência. Mas por que eu estou falando de educação aqui? Porque o que acontece? A escola, ela ensina alguns pontos que não privilegiam o ser humano. Um dos pontos é tratar todos da mesma forma. Você tem numa sala de aula em torno de 20, 30, 35, 40 alunos, todos aprendem da mesma forma o mesmo conteúdo. Não que aprendem da mesma forma, quero dizer assim, o conteúdo apresentado é o mesmo, né? E com isso, a particularidade de cada um não é estimulada, né? Não é estimulado a ser um artista, a ser um engenheiro, a ser um jardineiro, né? Não se respeita a subjetividade de cada um, e isso já começa a ser uma agressão a cada pessoa. Outro ponto bastante importante em relação à educação formal. A educação formal ensina que existe uma linearidade na vida. Você tem que aprender isso para chegar nisso. Então eu vou usar agora os meus pincéis. Na escola a gente aprende assim, que tudo parte de um ponto, e aí você segue aquele ponto em linha reta e chega num objetivo, certo? Ou seja, ensina como se a vida fosse uma receita de bolo. Você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo para chegar aqui. Só que a vida, ela não acontece numa linha reta. Nós já sabemos através de estudos que nós somos partícula e onda ao mesmo tempo, ou seja, somos seres energéticos, e dentro do sistema energético existe uma variação de onda, né? A onda, ela faz esse movimento. Então, o que que acontece? A nossa vida, ela não é assim. A nossa vida, ela é assim, certo? Que é o movimento da frequência de onda. Isso significa que existem momentos em que nós vamos estar em baixa, né? Ou seja, tristes, decepcionados, vamos ter prejuízos. E tem épocas que nós iremos estar em alta, alegres, felizes, contentes, satisfeitos, bem financeiramente, né? Isso é um movimento normal da vida. O que não pode acontecer é que quando se está nesses vales, como são chamados, né, a pessoa se entregue, entendeu? Isso não pode acontecer. Aí eu tive uma perda e aí eu fico sofrendo essa perda.
isso não pode acontecer, eu preciso fazer o possível para me elevar. E quando eu estiver em alta, eu preciso aproveitar bem e fomentar muitos sentimentos positivos para retardar o quanto mais o processo de queda, ou fazer com que eles passem muito suavemente. Certo, gente? Então, o primeiro ponto que a escola ensina e que não corresponde à realidade é que a vida é uma linha reta, e a vida não é uma linha reta, a vida acontece em ondas, certo? Tem períodos de baixa, períodos de alta, tem ciclos, e a grande arte de viver bem é viver com esses ciclos da melhor forma possível. Outro ponto que a escola não favorece na hora do seu aprendizado é que não se pode errar. Você não pode errar. Existe uma resposta certa e aquela resposta certa é a que você tem que saber. E se você não acerta a resposta, você tira nota baixa. E aí você é julgado, você é condenado, você é reprimido. Enfim, é um sistema complicado, porque as pessoas crescem com a ideia de que elas não podem errar. E na verdade, na vida, o erro ele precisaria ser visto como um degrau para o acerto. Não quer dizer que a partir de agora você precisa premiar o erro. Ah, você errou, que lindo, parabéns. Não é isso. Mas se utilizar um meio de fazer compreender que a partir daquele erro a pessoa tem a possibilidade de aprender o que é correto. Aquele erro é a forma de não fazer. Mas não quer dizer que a pessoa é um fracasso, ou que ela é incapaz, ou que ela não consegue fazer nada certo na vida. É simplesmente um sinal de que ela precisa aprender a pensar de uma outra forma, aprender a enxergar por outras perspectivas, certo? Então, se você veio dessa educação formal que acontece até hoje, que ensina que errar é feio, que errar não pode, que você tem que se culpar e que você é pior que os outros se você errar, comece a compreender que isso não é um problema. A vida oferece muitas possibilidades de você observar o seu erro e tentar fazer de uma forma diferente até encontrar qual é a forma de acerto. Nós temos histórias de vários pensadores famosos e cientistas que tentaram milhares de vezes antes de conseguir um bom resultado. Então, a partir disso, tente observar os erros como uma lição a ser aprendida do que não se deve fazer e ampliar a sua percepção a partir disso, buscando novas perspectivas e novas soluções. E não desistindo, seja do que for, ou seja, de si mesmo. E um último ponto muito interessante é que a escola não ensina a educação financeira, né? Na escola você aprende matemática, porém não é uma matemática aplicada à vida, né? O próprio universo é todo configurado em cima de matemática, mas isso não se aprende na escola. E da mesma forma a educação financeira. Então as pessoas saem da escola procurando um emprego, porém sem saber como administrar aquilo que elas ganham. E isso faz com que o nosso sistema financeiro seja um caos, né? Porque as pessoas não desenvolvem o conhecimento de como utilizar o seu dinheiro da melhor forma, e seria uma mudança bastante urgente aí nos currículos da educação formal. Então é isso, gente. A minha dica de hoje, na verdade, as principais são duas, né? A vida não acontece numa linha reta. A vida acontece em picos e vales, no qual é preciso administrar os momentos ruins para que passem rapidamente, de forma a elevar rapidamente a sua frequência e o nível da sua vida. E os erros são somente uma forma de não fazer algo. É só uma lição que você precisa compreender para aprender a enxergar por outras perspectivas quais são as soluções que podem ser utilizadas naquele caso. Certo, gente? Até porque as pessoas são diferentes, né? Não dá para querer que a mesma solução se aplique a todos os casos ou a todas as pessoas, porque as pessoas são completamente diferentes. Onde existem duas, três pessoas, geralmente já há algum tipo de divergência, né?
Então, não é possível querer ensinar uma educação de linha reta numa vida onde as pessoas são todas diferentes, a natureza muda o tempo todo, não é verdade? É preciso repensar o tipo de educação que nós recebemos. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada e até mais.